Olá pessoal, seja bem-vindo e obrigado pela atenção de cada um aqui junto ao tutorial. Nele eu vou aproveitar para falar de um recurso denominado tabela dinâmica, que é um recurso que o Excel disponibiliza para agilizar a nossa produtividade junto às planilhas. É com ele que nós vamos fazer análise de forma rápida e criar algumas planilhas bem interessantes. Muitos de vocês talvez já conheçam aí o recurso e muitos outros talvez não. Então é um tutorial dedicado ao iniciante, aquele que ainda não conhece e que precisa entender como é o uso do mesmo. Bem, eu elaborei aqui uma tabela que vai representar uma empresa fictícia de informática. Essa tabela está representada aqui por colunas, onde eu tenho as unidades federais, os vendedores que estão ligados a essas unidades federais, grupos, os gerentes que são ligados a esses grupos, o ano de venda, e temos aqui as colunas especificando as categorias que foram vendidas por cada vendedor durante o período. Aqui nós temos o total dessas categorias, e aqui embaixo eu elaborei mais um total referente à categoria durante todos os anos, que vai de 2017 até 2013, né? Então é uma planilha bem pequenininha, né? Mas poderia ser uma planilha enorme, e isso seria muito complicado para a gente trabalhar aí na questão de análise. Mas mesmo assim, mesmo essa planilha pequena, ela está sendo um pouco complicada para nós realizarmos ou termos algumas visões necessárias que nós precisamos. Aí vai entrar a tabela dinâmica para nos ajudar no que nós iremos colher em cima dela. Bem, o primeiro passo aqui para o uso da tabela dinâmica, digo a vocês que usem sempre um cabeçalho para discriminar as colunas com os dados que vocês precisam. Isso é bem interessante porque vai facilitar o uso da tabela. Vamos então acessar aqui o recurso. Nós vamos clicar na célula primeira aqui da planilha, que é a 1, onde está a palavra UF. Segurando o botão esquerdo do mouse, eu vou arrastar até a área que eu queira ter as informações vinculadas à minha tabela. Então eu vou vir aqui até a célula K59. Veja que eu não usei essa coluna e nem usei essa de baixo. Veja que eu estou usando aqui o Excel 2007. Vocês podem ir lá na guia inserido o Excel mais recente aí, e vocês vão ter esses mesmos recursos. Então, clicando em inserir, eu estou utilizando aqui na minha planilha que eu elaborei apenas uma planilha da qual eu dei o nome base de dados. Eu não tenho mais nenhuma planilha aqui ou guias específicas nessa área. Quando eu clicar aqui em tabela dinâmica na parte superior, vai abrir uma janela denominada criar tabela dinâmica. E aqui eu tenho duas opções, selecionar uma tabela ou intervalo. Veja que eu tenho aqui a tabela de onde base de dados, que está utilizando o intervalo de A1 até K59. É justamente essa tabela aqui, ó, base de dados, com a área que eu delimitei. Mas eu poderia, por exemplo, tentar usar dados de uma outra tabela externa. Eu poderia vir aqui, ó, clicar nessa, e aqui escolher a conexão que fosse. Mas não é o assunto do nosso tutorial agora. Vamos manter a nossa atenção para o selecionar a planilha que nós estamos trabalhando. Ela poderia estar aqui, poderia estar em outra planilha. Então, essa base de dados, nós vamos dar um OK. Veja que automaticamente, quando nós criamos a tabela dinâmica, ela mesmo já criou uma outra planilha aqui, ó, da qual ela denominou por padrão aqui Plan 2. Por quê? Porque a Plan 1 seria a base de dados que nós tínhamos criado anteriormente. Essa Plan 2, ela vai trazer essa informação, tabela dinâmica, e aqui do lado, aqui na direita, vocês vão ver que está a nossa coluna mágica. É aqui que nós vamos elaborar a análise que nós precisamos junto àquela base de dados que nós selecionamos. Veja que eu tenho aqui, ó, aquelas categorias UF, vendedores, grupos, que foram discriminadas na primeira linha. Veja como isso facilita. Se eu não tivesse feito isso, seria complicado. Aqui embaixo estão os filtros que vão nos permitir fazer as informações diante dessa tabela que nós iremos criar, que é a tabela dinâmica. Veja que eu tenho aqui filtros de relatórios, tenho rótulos de colunas, rótulos de linhas e valores. Tudo que eu puxar daqui e colocar em rótulos de coluna, as informações serão apresentadas por colunas. Tudo que eu puxar daqui e colocar em rótulos de linha, as informações serão informadas em linhas. E tudo que eu puxar e colocar aqui serão discriminadas em valores. Então aqui é onde nós temos os valores especificados lá. Então o primeiro passo para nós fazermos uma análise aqui básica da nossa planilha, que nós não temos lá naquela planilha anterior. Eu quero que
apareça nessa tabela dinâmica somente os vendedores existentes aí na filial. Se vocês olharem a base de dados aqui, eu tenho uma diversidade de vendedores sendo repetidos. Eu não sei quantos são na verdade. Então, voltando à planilha dinâmica, eu posso simplesmente selecionar com o botão esquerdo a categoria, clicar o botão esquerdo, por exemplo, e arrastar até o campo rótulos. Aí eu posso colocar os vendedores por coluna. Se eu colocar por coluna, o que é que acontece? Ele vai listar a coluna de todos os vendedores existentes aqui na filial. Mas se eu puxar daqui, ó, pressionar o botão esquerdo e jogá-lo em rótulos de linha, ele vai listar por linha todos os vendedores. Bem, como eu já tenho aqui a coluna com todos os vendedores relacionados, eu quero saber quanto que a Ana Lúcia vendeu durante todos os períodos em relação ao item acessórios. Então, eu posso vir aqui, ó, acessórios, selecionar, e eu quero que ele saia como? Em linha. Então, venho aqui em linha e coloco, ó, valores aqui do lado, tá vendo? Ana Lúcia vendeu, soma de todos os anos, R$ 4.800. Será que isso está certo? Vamos lá, vamos para a base de dados. Eu tenho que pegar todos os itens aqui de Ana Lúcia. Mas, em vez de fazer isso, vamos fazer o seguinte. Eu vou selecionar todas as colunas e vou fazer um filtro. Vou clicar aqui em filtro, filtro. Veja que eu tenho todos os filtros aqui. Então, eu vou selecionar, na opção de vendedores, ó, somente quem? Ana Lúcia. Ana Lúcia vendeu quanto de acessórios durante todos os períodos? 4.800. Ela só vendeu em 2016. Tá vendo? Vamos pegar um outro vendedor? Vamos pegar aqui o vendedor Antônio. Vamos tirar a Ana Lúcia. Já Antônio vendeu, ó, em 2014, 2015 e 2016. Vamos ver se Antônio vendeu tudo isso mesmo? Vamos selecionar aqui o total de Antônio. Quanto deu aqui? 39.260. Vamos voltar lá à nossa planilha. Quanto que Antônio vendeu? 39.260. Eu estou dizendo que vendeu em todos os períodos. Se eu quiser saber quanto vendeu em cada ano, não tem importância. Eu venho aqui, ó, seleciono o ano, coloco embaixo de vendedores, e aí você vai ter, Antônio vendeu em 2014 isso, em 2015 isso, em 2016 isso. A soma total dos três, 39.260. Se eu quiser tirar, eu venho aqui, arrasto e jogo para cima. Eu quero saber quais são os vendedores de cada gerente. Então, eu venho aqui, ó, seleciono o gerente, coloco em linha. Aqui são os gerentes. Quem são os vendedores desses gerentes? Eu venho e coloco aqui, ó. Eric tem Dida, Elisa, o Gabriel, 2 Marcos, tem esses vendedores. E Igor tem esses vendedores aqui disponibilizados. Tá vendo como facilita muito isso aqui? O que cada gerente vendeu de todos os itens que representam as categorias. Então eu venho aqui em gerente, vou botar a linha, tá vendo aqui? Eric, Fábio e Igor. Quanto que cada um vendeu? Então eu seleciono quem? Seleciono acessórios, seleciono computadores. Tudo que for valor, pessoal, tem que colocar nessa coluna aqui de valores, tá vendo? Para poder sair o resultado. Memórias, placa-mãe e gabinetes. Notem que aqui eu tenho, olha, todos os gerentes com todas as suas vendas referentes a acessórios, computadores, discos rígidos, memórias, etc. E abrange todos os períodos, vai de 2003 a 2017. Se eu quisesse também que aparecessem os vendedores, eu poderia vir aqui, ó, selecionar vendedores e vou colocar aqui embaixo de gerente. Veja aqui, cada venda aqui vai ser representada a quantidade que cada vendedor vendeu. Veja como facilita muito isso. Se você somar, ó, todos esses vendedores aqui, vai dar o total que o gerente vendeu. Tá aqui, ó, 169.540. Então, para sair, eu posso puxar, colocar. Pronto. Aqui eu volto a minha tabela ao passo zero. Eu quero saber por ano quanto cada vendedor vendeu. Então eu posso vir aqui, vou selecionar aqui, vendedor, vou colocar aqui embaixo, vou colocar o ano. Aparece os anos aqui que cada vendedor trabalhou e vamos ver quanto cada um vendedor. Então eu posso vir aqui,
selecionar, por exemplo, placa-mãe. Quanto ele vendeu de placa-mãe? Vou colocar aqui embaixo em valores. Tá vendo? Quando nós colocamos valores aqui, eu posso clicar nessa setinha ó, com o botão esquerdo e eu tenho essa opção aqui, configuração dos campos de valores. Quando eu clico, eu abro uma janela. Nessa janela aqui, eu posso determinar o que é que eu quero que faça aqui nesses valores. A soma é o que nós temos aqui. Mas eu posso botar, por exemplo, valor médio e dar um OK. Vocês vão ter os valores médios de venda aqui durante o período de cada vendedor. Ok? Então isso pode ser alternado nessa caixa de configuração. Vou deixar em soma. Espero que vocês possam usar aí de forma bem interessante nas planilhas que vocês elaborarem. Vão experimentando, fazer essas filtragens aqui e até o próximo tutorial. Forte abraço!